Fala, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver um debatezinho aí, né? Com Marcinho e companhia limitada aí sobre como será aí, né? A reta final aí do Brasileirão, como é que o Palmeiras vai se comportar e a postura dos clubes aí, né? Após as reclamações. Mas vamos falar do Palmeiras, beleza? Vamos ver o que eles vão falar somente do Palmeiras sobre reclamações. A gente deixa aí para os antes aí que está só chorando, reclamando, toda hora reclama de uma coisa. E o Palmeiras está focado em direção do título, beleza? Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e deixa aquele like, se for da sua vontade, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo aqui. Da Rádio Transamérica, tudo bem, bebê? Tudo bom, Massa? Boa tarde para você, para o Léo, para todo mundo que está conosco aqui. Mais uma live do Palmeiras do UOL. E bora falar, né, sobre o Palmeiras, porque a sociedade está cada vez mais esportiva, né, Massa? Líder do Campeonato Brasileiro, data FIFA, mas felizmente tem jogo, óbvio, né? Sem muitos jogadores, mas pelo menos a gente não vai ficar 15 dias esperando o próximo, né? Perfeito. Tem data FIFA, falando em FIFA, seleção brasileira, já convido vocês a acompanhar o trabalho que o All Sport vai fazer na Copa do Mundo, hein? Ó, de excelência, muito bom. E quem está conosco também, ele que eu já vi, gente, a tabela do Rei. O Palmeiras está indo muito bem, tá bom? Está 4 pontos à frente do Flamengo no segundo turno. Tá bom? Vamos lá. Tabela do Campeonato Brasileiro: 55 pontos para o Verde, 25 jogos, 17 vitórias. Certo? 21 é o saldo de gols. O Flamengo também tem 55 pontos, tem um jogo a mais, 26, 16 vitórias e 37 o saldo de gols da equipe rubro-negra. O Cruzeiro em terceiro, 52 pontos, 27 jogos, 15 vitórias e o 20 é o saldo de gols. Eu conversei, sem nenhum desrespeito à gestão do Cruzeiro, ao trabalho do Leonardo Jardim, que é muito bom, é excelente, mas o próprio Cruzeiro, dentro do Cruzeiro, a gestão e tal, eles admitem que é para a Libertadores e que o ano que vem o Leonardo Jardim vai poder montar o time, vai poder fazer as mudanças no elenco que ele julga necessário e tal. Então, para mim, está muito claro que Palmeiras e Flamengo estão na briga. Depois de muito tempo, o Palmeiras assume a liderança. Acho que nem liderou o campeonato esse ano. Os meninos devem saber, o Palmeiras em algum momento foi líder do campeonato? Teve isso ou não? Lá no começo, né? 5 rodadas, lá no começo. Lá Quando no o Palmeiras começo. estava invicto, né? Ele perde naquela sequência contra Flamengo e Cruzeiro pré-mundial. Perfeito, perfeito. Bem lembrado, meninos, bem lembrados. Bom, então eu continuo com vocês aqui. Mande seus likes, mande as suas mensagens. Estamos juntos, brasileiro na mão. Muito bem, meus caros. Depois de todo o alvoroço que foi o Choque Rei de sábado, né? Palmeiras 3, São Paulo 2, de virada, como diria Valor, de virada, né? A gente tem que analisar o cenário pós-clássico, né? Acho que vocês já falaram bastante, eu também, dos lances e tal, a discussão, bererê. E o Palmeiras divulgou uma nota oficial e na nota ele acha estranha a, a virulência como estão tratando este jogo, o erro do árbitro, né? E também a única coisa que pegou, que eu achei estranho ali, ele falar que o Palmeiras não se queixa da arbitragem. Isso não é verdade, porque o Palmeiras se queixa da arbitragem direto. Mas, queridos, Léo Barbieri e Soler. Aliás, antes de mais nada, o que fez o Palmeiras hoje, Soler e Léo? Vocês têm informação? Nada, folga. Mas os jogadores lesionados foram para a academia de futebol e com isso ainda há uma esperança para Ramon Sousa, quem sabe, pintar aí, se não para o jogo de sábado, o jogo contra o Red Bull, porque ele perderia os 2 jogos se ele fosse convocado, né? Já que a seleção paraguaia, assim como a brasileira, está na Ásia, então ele chegaria para o dia do jogo. Então tem uma possibilidade de, quem sabe, o Sousa ficar à disposição. Beleza, então eu acho que para o jogo contra o Red Bull é possível, né? Porque o Palmeiras jogou domingo, nós vamos ter 9 dias completos de recuperação, e como é um edema, né? Não foi uma contratura, uma lesão mesmo, não é possível que ele, pelo menos parte do jogo, ele atue. Soler e Léo, tem algum esquema especial para repatriar Flaco Lopes e Aníbal? Você já tem alguma ideia? Eles vão jogar segunda-feira em Miami, então é possível que estejam aqui para o jogo contra o Red Bull, contra o Juventude, estão fora, tá?
Como é Miami, né, Léo? Eles vão voltar em voo normal, né? Porque eles já chegam na terça. Então, quarta, eles já ficam à disposição para o jogo contra o Red Bull. O grande receio que o Palmeiras tem é mais com o Gomes, né? Que vai estar do outro lado do mundo. De cabeça, não lembro onde o Uruguai joga agora. Não lembro se é acho que é na Europa. Na Malásia. Na Malásia, É. acho. Malásia. Então, aí já era também. O Uruguai é um jogo só, né? Isso, é um jogo só porque são 17 jogadores. Isso é legal, hein? O Bielsa fez uma convocação bem low profile, por sinal, né? Ele levou 17 caras e nenhum deles é um titular absoluto da seleção. Ele deixou muito claro, eu já tenho 10, 11 aqui que estão garantidos. Vamos ver os outros agora para ver quem que vai completar o grupo. A seleção uruguaia joga contra a República Dominicana, só dia 10. E dia 12, se isso estiver correto, eles têm homens... Não, está errado isso daqui. Eles têm os Bequistão. É que aparece aqui dia 12, um amistoso contra a Universidade Católica, mas eu acho que é loucura do Google. Acho que esse daqui está errado. Muito bem. Mas jogam dia 13 também. Até o final aí a gente consegue dar uma checada direitinho, né, nos jogos e tal. Mas, meninos, eu quero ouvi-los sobre narrativas, histórias, conversas de domingo para cá. O que é que vocês têm ouvido por parte do Palmeiras me estranha muito o José Boto falar do árbitro, né, que adivinha qual foi o time que o Ramon Abate Abel mais apitou jogos. Adivinha? Bem, certo? Então, antes do jogo contra o Cruzeiro, estava tudo certo. E o Boto dá pitaco no que aconteceu, que foi pênalti para mim, foi pênalti. Também me parece agora um estreitamento, né? Um time que tem 5 jogos e uma vitória, a coisa deu uma queda lá e agora tem que olhar para tudo, inclusive para a arbitragem, que é algo que o Palmeiras tem que olhar também. Soler, primeiro você, querido. E por sinal, não houve, né, essa reclamação do próprio Boto no jogo contra o Corinthians, no pênalti bizarro que o próprio Ramon marcou do Coronado para cima do Arrascaeta, o pênalti que o Arrascaeta simula, né, no Allianz Parque do Murilo. Murilo vai tentar fazer a falta, tira o corpo, o Arrascaeta cai com delay, mesmo assim o pênalti é marcado, né? Naquele jogo, lembrando que o Palmeiras teve um pênalti a seu favor, num toque de mão claríssimo, e aí o Piquerez acaba desperdiçando e o Palmeiras perde a partida para a equipe do Flamengo. Naquele jogo, o Boto alega que o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, tentou invadir o vestiário da arbitragem, tentou falar com o Ramon Abate Abel, e o Ramon teve que abrir uma nota, né, falando que isso não aconteceu, que o Boto estava mentindo. O Palmeiras também reclamou daquilo que disse o Boto por não se tratar de uma verdade. Agora, novamente, né, o diretor do Flamengo aparece, né, para falar sobre arbitragem, para falar sobre o Palmeiras, né, desde do ano passado, né, quando o Textor abriu a caixa de Pandora e falou que o campeonato é manipulado, o campeonato é roubado, o campeonato ele estava ali sendo arrumado para o Palmeiras ser campeão novamente, o pessoal foi perdendo o limite, né? O João Martins tem aquela fala também, né, que o sistema não quer que o Palmeiras seja campeão brasileiro, e ele foi punido, mas o John Textor teve ali apenas a multa e nada de mais grave, não teve que provar nada daquilo que ele disse que o campeonato foi manipulado, porque no final foi o time dele o campeão. Então, depois dessa narrativa principalmente, perdeu-se a mão, né? Agora, se você quiser falar que é roubado, que todo mundo é ladrão, aparentemente a CBF está liberando tudo, a STJD está liberando tudo, né? O Palmeiras, eu achei natural o Palmeiras se posicionar, falar sobre esse tema, assim como você também, né, Massa? Só foi desnecessário o Palmeiras falar que não reclama de arbitragem, porque o Palmeiras manda suas representações, manda seus ofícios para a CBF, assim como todos os clubes do futebol brasileiro, porque todos os clubes do futebol brasileiro se sentem prejudicados, em alguns momentos são realmente prejudicados dentro de campo, mas são algumas narrativas construídas que já pega-se de um passado recente do próprio Choque Rei, onde
houve muita reclamação em outros jogos, muita discussão, houve xingamento para lá e para cá, ofensa xenofóbica, né, durante um choque rei. Então, sempre é um clássico muito pegado nos bastidores, é um clássico que sempre ultrapassa a linha do campo, né? E foi curioso lá no Morumbi, quando o Rui Costa ele começa a falar, não, porque se marca o pênalti, já tá 2-0. Se marca o pênalti, podia ser 3. Ele lembrou, falou, cara, a gente tava ganhando, né? A gente tomou a virada. E aí ele teve que falar, não, porque ia ficar 3. Com 3, a gente mata o jogo. Não sei se mata. Não sei. E quem garante que ia sair o gol também? É claro, foi um erro. O Ramon tinha que ter marcado o pênalti. O Wilbert tinha que ter desligado o streaming, que ele devia estar vendo algum filme ali, e prestar atenção no jogo, né? Porque era a função do árbitro de vídeo. Mas é aquilo, é o efeito borboleta. Se ele dá o segundo cartão amarelo para o Bobadilha, a gente nunca teria esse lance na história, porque o lance seria parado, o Bobadilha teria sido expulso, era falta para o Palmeiras e o Crespo teria que ter tirado, talvez o próprio Tapia para colocar o Alisson, mas esse sim nunca vai acontecer, isso é um ponto que nunca vai existir, mas achei importante o Palmeiras ter se pronunciado também para, né, mostrar que está atento a alguns movimentos, principalmente do Boto, que é um cara que com frequência gosta de falar de forma para tumultuar o ambiente. Ele já fazia isso na época do Benfica também, é um perfil do próprio diretor. Então teremos até o final do Campeonato Brasileiro essas narrativas construídas na parte externa. Tomara que essa pressão não vá para dentro do campo, porque a arbitragem é horrorosa, sempre foi horrorosa, nos últimos anos ela só piora, e tomara que não tentem compensar lá na frente alguma coisa. Muito bem. Léo Barbieri, este que é um péssimo repórter, não vou mais falar que ele é bom, senão ele vai ficar feio, né? O pessoal do nosso palestra vai ter dificuldade para renovar o contrato dele, que vai ficar mais caro. Você que é muito bom mesmo, e é bom mesmo, e ponto. É o seguinte, garoto, me diga uma coisa, qual a sua visão de tudo isso? O Flamengo lança a suspeita, mesmo o Boto sem ter visto o jogo, né? Ele fala, estranho, né, tal, beleza, mas essa preocupação só vem agora, quando o Palmeiras ganha do São Paulo e o Flamengo perde para o Bahia com 2 expulsões justas, né? Por que isso não foi falado antes? Ou porque só alguns que vêm com esse discurso, com essa fala, né, com essa história, né, de que o Palmeiras tem sido beneficiado aí no Campeonato Brasileiro pela arbitragem, né? É porque, de fato, eles não assistem jogo do Palmeiras, mas tudo bem, essa parte pula. Qual é a tua visão, Léo? Como palmeirense, a gente já viu em casos recentes, o agora já foi, de voltarem o jogo correr sem revisão do VAR, a linha não ser traçada. Então a gente já está acostumado com isso, o Palmeiras reclama. E sabe, tem uma coisa, cara, você viu o que fizeram com o Grêmio? Isso é arbitragem brasileira. Só uma parte, por favor. É exatamente o que eu ia falar. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo, não é o Corinthians, não é o Cruzeiro, não é o Grêmio. A arbitragem em si é muito ruim. E todo mundo tem a memória seletiva para o seu lado. O Flamengo teve um pênalti contra o Palmeiras, o próprio Ramon Abate-Abel, como o Soler disse, bizarro. Contra o Corinthians, um pênalti absurdo também, e agora o Ramon Abate-Abel não serve. Naquele momento, o Ramon Abate-Abel era necessário e fazia uma boa arbitragem. Então, as teorias vão se criando. Eu tenho para mim que tudo conspirou para um movimento, e daqui 2 rodadas, ou para o Palmeiras 3, a gente tem Flamengo e Palmeiras. Analisando de forma clubista e bem positivamente para o Palmeiras, vamos imaginar que o Palmeiras vença o Juventude, jogo atrasado, mesmo com os desfalques, abre 3 pontos. Na próxima rodada tem Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque e um clássico, Botafogo e Flamengo. Num cenário muito positivo, o Palmeiras poderia abrir 6 pontos para o jogo contra o Flamengo. O jogo toma outra proporção e você precisa controlar uma narrativa que é um confronto direto na sua casa. Então, tudo isso é circunstância de uma briga de bastante tempo entre Palmeiras e Flamengo. E, claro, o jogo de bastidores também funciona. Toda a questão das falas da Leila em relação ao Flamengo, essa briga de bastidor que vem acontecendo. Então, tudo isso pesa para esse embate. Ainda mais
vindo do próprio Flamengo, que é um adversário direto do Palmeiras, pode ser um adversário direto na final da Libertadores também, caso os dois avancem. Então, esse Palmeiras e Flamengo já está sendo jogado no Brasileirão e talvez na Libertadores desde já, com as falas do próprio Boto, como o Soler bem lembrou aqui, falou que o Barros tentou invadir a sala do arbitragem, o Ramon negou isso em nota oficial junto à CBF. Então, tenta-se criar roteiros favoráveis. E está muito claro que o Boto tenta criar também esse roteiro a favor do Flamengo, ignorando o que ele já passou, o que ele já foi beneficiado, e que agora, nesse momento, o Palmeiras é totalmente o alvo. Cria-se que o Palmeiras é o vilão, que o Palmeiras... as teorias que vêm acontecendo, que o Palmeiras, a questão do empréstimo da Crefisa no jogo do Vasco, o Palmeiras precisou fazer. Então, são narrativas. Eu acho que a arbitragem brasileira é muito ruim, seja para Palmeiras, Flamengo, Botafogo. O Palmeiras foi beneficiado agora. Lá na frente, vai ser prejudicado. O Flamengo foi prejudicado, vai ser beneficiado. E assim, para todos os clubes de Série A, B, C, D, e assim. É que na Série A, para o Palmeiras, para o Flamengo, tem uma repercussão muito maior, mas existe, de fato, essa briga de bastidores. Só para completar, está circulando muito nesse momento nas redes sociais um lance, entre aspas, parecido entre o Gustavo Scarpa e um pênalti no Neymar, que não teve a mesma repercussão que está tendo esse pênalti do Alan em cima do Tapia. Então, depende do foco do momento e como está a disputa. E não teve porque o São Paulo, vergonhosamente, tomou uma virada, né? Tomou 3 gols em 19 minutos. E aí, se o São Paulo ganha o jogo, 2-0, 3-0, 4-0, beleza, ainda a galera justamente ia dizer, ainda teve um pênalti, hein? Poderia ter sido mais. Sobre o VAR, cara, os colegas da TSPN fizeram um levantamento aqui. O São Paulo está em 4º lugar, ele teve 8 decisões do VAR a favor, 4 contra. Saldo positivo de 4. O Palmeiras teve 7 a favor, 3 contra. O saldo é igual. 4, o saldo é de 4 decisões a favor, né? Flamengo teve 5 a favor, 4 contra. O saldo é de 1. Portanto, não tem algo aqui que possa nos levar a suspeitar de alguma situação. E ponto final, né? Essa história. Muito bem, obrigado pela galera que está chegando aqui na tela, o que a gente preparou aí. Precisar da sua ajuda, hein? Nós vamos ter que anotar aqui, a gente vai tirar os jogos da Libertadores, tá? Então, eu vou fazer aqui também, vou tentar ajudar. Quantos pontos Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro vão fazer tirando os jogos da Libertadores? Então, Soler e Léo, vocês podem falar. Palmeiras e Juventude, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, certo? Começo com você, Gustavo Soler. Contra o Juventude, 3 pontos. Flamengo e Botafogo. Não, calma aí. Vai no Palmeiras primeiro. Tá. Palmeiras, então vamos lá. Deixa eu marcar aqui, senão me perco. Palmeiras e Juventude, 3 pontos. Palmeiras e Red Bull, 3 pontos. 6. Flamengo e Palmeiras, 1 ponto. 7. Cruzeiro e... Palmeiras e Cruzeiro. Isso. 1 ponto, vai. Jogo difícil. 8. E outro lá no Jafone. 3 pontos, igual ano passado, vai ser jogo maluco. Palmeiras e Santos, 3 pontos. Palmeiras 14. E Mirassol, 3 pontos. Vai recuperar o que perdeu aqui. Então são 17, é isso? 17 pontos do Gustavo Soler em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. De 21, o Palmeiras conquista 17. Léo, vamos lá. Palmeiras, fala aí. Eu vou muito na linha do Soler, mas eu acho que contra o Mirassol o Palmeiras empata. Jogo difícil, não sei porquê, mas um feeling de empate. Mas eu acho que o Palmeiras vence o Juventude, vence o Bragantino. 6. Empata com o Flamengo, 7. Empata com o Cruzeiro. 8. Vence Juventude e Santos, empata com o Mirassol. 11, 14, 15. Léo, 15 pontos. Beleza. Vamos lá. Flamengo, Gustavo Soler. Flamengo, Botafogo e Flamengo lá no Newton Santos. Flamengo. 3 pontos, é isso? Contra o Botafogo? Isso. 3 pontos. 1 com o Palmeiras, 4, certo? Isso.
Flamengo faz- Fortaleza, lá em Fortaleza. Faz 3 pontos. 7, Contra o Sport faz 3 pontos também. 10, Contra o São Paulo também. 13. E, cara, o Flamengo gosta de se atrapalhar contra o Santos, né? 1 ponto. Mas é em casa. 14. Ano passado também foi, eles perderam. E o Santos caiu. Ano retrasado, né? Tomaram um golaço do Joaquim. O Soler deu 14. Por sinal, foi o jogo do início da investigação do Bruno Henrique. O cartão amarelo que ele toma e depois ele é expulso. É o jogo que o Flamengo perde para o Santos. Perfeito. Léo Barbieri, repórter do nosso Palestra, uma das maiores revelações do jornalismo brasileiro, esportivo e, quiçá, quando ele tiver oportunidade, de outras editorias. Vamos lá. Flamengo e Botafogo, vai nessa aí que eu estou anotando. Empate contra o Palmeiras. 2. Vitória contra o Fortaleza. 5. Vitória contra o Sport. Empate contra o São Paulo. E aí, fazendo uma 9. previsão aqui, teremos Flamengo e São Paulo, arbitragem de Ramon Abate-Abel, para a felicidade de ambos. E vitória contra o Santos. 12 pontos. Então, o Léo deu 12 pontos para o Flamengo, certo? Bom, se acontecer o que vocês estão dizendo, a chance do Palmeiras ser campeão brasileiro é muito grande, porque segundo o Soler, o Palmeiras faria 17 pontos, o Flamengo 14, né? E segundo o Léo, o Palmeiras fará 15 pontos e o Flamengo 12. Então a diferença aumentaria até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Pessoal, olhando aqui, rapaz, a tabela, né, do Palmeiras aqui tá melhor, tá mais tranquilo. Quer dizer, tem Flamengo e Cruzeiro. São 2 jogos que, no meu ponto de vista, vai decidir o campeonato, cara. Tem a Libertadores também, né, 23/10, que dia 23/10 tem jogo da Libertadores depois dia 30. Esse jogo da Libertadores, esses caras podiam botar esse jogo pra depois. Esse jogo da Libertadores é muito... Já quase na fase final do campeonato, pessoal. Praticamente na fase final do campeonato. Isso é inaceitável. Falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos para encerrar o campeonato. Por que não foi como foi com a Copa do Brasil? Que não botou pro final do ano? Porque tem o Mundial, né? Aquele Mundial lá de... É muito... Por isso que eu falo, é muitos jogos um em cima do outro, cara. Como o time folga como o Palmeiras folgou hoje, tem gente que acha ruim. Pô, vai folgar. Mas, velho, os caras tá jogando toda hora, pessoal. É jogo a cada 3 dias. Ah, mas jogador ganha milhões. Pô, beleza. Mas os caras é humano. Olha só que loucura, cara. Joga dia 11. Joga dia 11 agora contra o Juventude, né? Jogo atrasado. Juventude Santos. Dia 11. Dia 15, 4 dias depois. Depois 4 dias, Flamengo. Depois mais 4 dias, né? Jogo para Libertadores. Depois vem dia 26/10. Aqui é LDU, né? Jogo para Libertadores. Depois de 3 dias, ó, joga na Libertadores dia 23, depois de dia 26 contra o Cruzeiro. Depois do dia 26, jogo a cada 4 dias. Ó, dia 30, Libertadores, depois dia 2 já de novembro. Eles estão tentando adiantar, o brasileiro adiantaram para acabar antes do final do ano, né? Aí depois vai ter aquele mundial lá, até aquele mundial lá de jogo de mata-mata, que é um mundial, não é aquele mundial de clubes, né, que a gente viu aí em junho. Mas, cara, é muitos jogos, bicho. É muitos jogos. Eu acho que o Flamengo também vai pegar uma pedreira, viu, pessoal? O Flamengo vai pegar o Botafogo fora de casa, vai pegar o Palmeiras lá no Maracanã, que vai ser o divisor de água esse jogo aí. Ele tá com o jogo. Rapaz, eu acho que não tem mais moleza, não. Porque aí, ó. Santos vai dar no final. O Palmeiras vai pegar o Santos querendo não cair. É clássico, né? Temos que entender. E o Mirassol, né? Que vai estar também querendo brigar por Libertadores.
Então, pessoal, não tem moleza, o pau vai comer daqui para lá. E eu quero saber agora a opinião de vocês. Comenta aqui o que é que vocês acharam aí dessa tabela aí do Palmeiras e o que vocês acharam da tabela também dos rivais aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.